Deitado sob berço esplêndido nas costas da Serra da Mantiqueira, o município de Piquete esbanja resquícios de eras de história, etapas de desenvolvimento urbano que culminaram na cidade que conhecemos hoje. Etapas estas que, entre a busca por ouro, o império do café, a vida tropeira e o militarismo, resguarda a participação em um combate tão presente nos monumentos paulistas. Para conhecê-lo, é preciso voltar quase um século no passado, em um tempo onde poucos dos modelos arquitetônicos que conhecemos haviam sido erguidos, onde a pequena cidade de pouco mais de 12.000 habitantes era ainda menor. Para entender sobre o conflito, é preciso voltar pouco antes do que ficou conhecido a Revolução Constitucionalista de 1932. O país vivia uma época onde as oligarquias possuíam o poder maior do Estado, não escancarado, mas bem claro. Durante a República Velha, na fase da República Oligárquica, um acordo entre os dois mais poderosos estados brasileiros foi formado. A política do café com leite previa que os presidentes do país seriam ora paulista, ora mineiro. Era um trato que permitia os oligopólios de São Paulo, representados pelo café, e os de Minas Gerais, representados pelo leite, se manterem soberanos. Uma vez que um paulista subia ao cargo de presidente da República, era certo que ao final de seu mandato faria a indicação de um mineiro para subir ao posto. Mantendo este ciclo, imperava o poder dos dois estados sobre o país de maneira cordial e pacífica. Este sistema perdurou no Brasil até o ano de 1929, quando o paulista Washington Luiz indicou Júlio Prestes, prefeito de São Paulo, como seu sucessor. Com a quebra do acordo entre as oligarquias, um nome que não representava nem café nem leite se levantou. Os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba lideraram um movimento no país para derrubar a estrutura política vigente e impedir que o líder paulista tomasse posse. O movimento armado culminou na subida ao poder do gaúcho Getúlio Vargas no fim da República Velha e em um governo feito por meio de decretos e indicações do próprio presidente. Promessas foram feitas para manter a paz, porém o tempo ia passando. O acordo que levou Getúlio ao poder previa a convocação de eleições gerais para a formação de uma Assembleia Constituinte. O governo, que se estabeleceu como provisório, já perdurava há mais de um ano. O sentimento de insatisfação e revolta crescia no coração dos que não concordavam com o que, a essa altura, já era visto como uma ditadura. Vozes começaram a se erguer para criticar o governo de Vargas. Em São Paulo, elas tomaram força maior, dando início a um movimento de oposição e protestos. O Estado era comandado por um interventor nomeado por Getúlio, que não agradava nem a elite, nem o povo paulista. O povo pedia por eleições e uma nova Constituição, bem como havia sido prometido. O governo central, vendo a revolta, fortaleceu as repressões policiais e negou qualquer acordo. As revoltas se intensificaram e era impossível apenas varrer a revolta para baixo do tapete. Em 25 de janeiro de 1932, aniversário do Estado de São Paulo, multidões saíram para comemorar a data nas ruas como era de praxe. Mesmo embaixo de chuva, o povo paulista se reuniu aos montes e deu início a uma enorme manifestação na Praça da Sé. Partidos políticos, até então rivais, se uniram em prol do descontentamento com o governo provisório. Os cidadãos erguiam bandeiras e gritavam, exigindo uma Constituição e autonomia estadual. Tal pedido era visto pelos paulistas como um direito, mas propagado para outros estados e guarnições como uma tendência separatista. O ano continuou com cada vez mais picos de descontentamento e revoltas. Em 22 de maio, Getúlio Vargas, vendo que a pressão das manifestações faria o interventor nomeado por ele ceder e levar à formação de um secretariado formado por paulistas que defendiam os interesses dos revoltosos, enviou Oswaldo Aranhas a São Paulo para que intervisse e impusesse um corpo de secretários escolhido por ele. O povo paulista, sabendo disso, organizou inúmeros protestos que perduraram entre os dias 22 e 23 de maio. Durante uma destas manifestações, um grupo se dirigiu à sede do Partido Popular Paulista, na Rua Barão de Itapetinga. A tentativa figurou no jornal A Gazeta do outro dia. Os que se dirigiram ao partido logo tentaram forçar a entrada no prédio,
tentando até mesmo escalar o edifício. Estes foram surpreendidos com disparos de arma de fogo. Após fugirem do tiroteio e recobrarem a coragem, partiram em direção ao prédio novamente, desta vez em posse de revólveres. Uma intensa troca de tiros se iniciou ali mesmo. Os que estavam no edifício dispunham de grande quantidade de munição e até mesmo de granadas de mão. O povo continuou a forçar a entrada no prédio até por volta das 2 horas, quando acabaram se dispersando. Neste intenso conflito, 15 adolescentes saíram feridos, sendo 4 de maneira fatal. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, nomes que deram origem à sigla carregada pelos soldados revolucionários e a uma sociedade secreta que, a partir daí, iria regimentar combatentes civis enquanto apoiava um levante armado, o MMDC. São Paulo acreditava que, caso houvesse uma guerra, contaria com o apoio de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso, que também se mostravam insatisfeitos com o governo vigente. O comandante das tropas do Mato Grosso foi destituído do cargo após críticas ao ministro da Guerra, de Getúlio Vargas. Bertoldo Klinger foi para São Paulo levando alguns combatentes, número de tropas insuficiente para uma guerra e muito distante do que havia prometido caso houvesse o conflito. Sem os canhões e armamento prometidos, um obstáculo se desdobrou para os paulistas, o poderio bélico. Não havia como voltar atrás. A ideia de um levante armado se tornou ação. Os paulistas esperavam dar início ao conflito em 14 de julho, data de início da Revolução Francesa. Mas o levante estourou um pouco antes. O primeiro tiro foi dado anunciando o início do conflito. O exército paulista foi composto por militares, soldados da força pública e voluntários que juntos formaram um montante de 35 mil homens. O número de voluntários ultrapassava os 100 mil, tão grande era o sentimento de adesão dos paulistas, porém faltava armamento e ferramentas para a guerra. Metalúrgicas e fundições começaram a ser adaptadas para a produção de munição, armas e capacetes. As mulheres se mobilizaram na produção de uniformes e outros serviços essenciais para a logística da guerra. Todos tentaram contribuir de alguma forma para o levante armado, auxiliando na chegada dos soldados. A rádio e os jornais já estampavam o início do conflito. As tropas começaram a se mobilizar para embarcar rumo às fronteiras de São Paulo, enquanto os comandantes aguardavam a adesão dos outros 3 estados. Para a vitória, deveriam ir até o Rio de Janeiro e arrancar Getúlio Vargas do poder pela força, porém não o fizeram. As tropas ditatoriais e as tropas paulistas se dirigiram rumo às divisas do estado. Durante os próximos meses, a Guerra Paulista tomaria de assalto o país. Piquete já havia chegado a notícia de que São Paulo havia dado início a um movimento revolucionário. Nunca antes havia acontecido algo semelhante. Sem terem qualquer preparo ou expectativa, os cidadãos da cidade seguiram suas vidas como de costume. De repente, um som penetrou pelos céus. O município, que nunca havia visto um veículo andar fora do solo, agora vislumbrava um avião vermelho cruzar as nuvens. O vislumbre foi de espanto, mas também de terror. Muitos fugiram para fazendas e outros locais fora da cidade. Piquet quase foi evacuada com este impeto. Os cidadãos que fugiram, agora mais calmos, retornaram aos poucos. Era a primeira experiência com algo que, em breve, se tornaria comum. Centrais de telefone e rádio são tomadas, bem como as estações telegráficas. Todos os meios de comunicação do Estado são cortados e passam a ser comandados pelos revoltosos. O coronel José Pompeu de Albuquerque Cavalcante, diretor da fábrica na época, recebe uma ordem do ministro da Guerra de Getúlio Vargas para que informe sobre a situação de Piquete e da fábrica de pólvora. O tenente do 6º RI de Caçapava, Joaquim Andrade, que se encontrava em Lorena, já havia entrado em contato com o diretor. Em troca de não levarem o conflito para dentro da fábrica, o diretor concordou em não passar informações sobre os movimentos dos revolucionários em piquete para o governo Vargas. Ao ministro da Guerra, o diretor relatou: fábrica não ocupada, mas isolada. Um grupo é delimitado para tomar a fábrica e prender os oficiais que não aderissem ao movimento. O diretor e os demais oficiais que não aderiram à revolução são presos em suas casas na Vila da Estrela e obrigados a permanecer em prisão domiciliar até o fim do combate. O povo de Piquete, incluindo os operários da fábrica, aderem ao movimento. A população de Piquete vê dezenas de tropas militares desembarcarem na estação Rodrigues Alves
e os recebem de braços abertos, né? Todos se mostram favoráveis à revolução e passam a ovacionar os soldados que chegam. Eles gritam em nome de São Paulo e da libertação do Brasil. O sentimento de patriotismo dos moradores se reflete nas propagandas e em todo o movimento paulista, uma grande união pelo que acreditam. Os moradores guiam os soldados nos caminhos tortuosos da Mantiqueira, pegam em armas para se preparem para o combate e auxiliam na logística da guerra. Com a instalação das tropas em diversos edifícios da cidade, sendo o antigo Hotel das Palmeiras o posto central, outro personagem entra em cena após a tentativa de um dos oficiais de se comunicar com sua família no Rio de Janeiro. O cerceamento ficou mais rigoroso. Os meios de comunicação da República com o município de Piquete haviam sido cortados e nenhuma forma de falar com os oficiais da fábrica era mais possível, não? O coronel Eurico Gaspar Dutra, comandante do 4º RCD de Três Corações, recebe um telegrama para que faça o reconhecimento da situação da fábrica. A ordem é: se descobrir que ela se encontra desocupada, ocupe o quanto antes e estabeleça uma linha de defesa ao seu redor. Caso descubra que ela foi ocupada pelas tropas constitucionalistas, deve estabelecer um grupo para manter ela sob vigia e relatar ao coronel Eugênio Trompovski. Dutra envia tropas do Taicimumer, Tuntaí de Juiz de Fora, que instalam um posto de vigia bem no alto da serra, na Barreira. Eles se mantêm vigilantes, aguardando o movimento na fábrica, enquanto a cidade se movimenta. De repente, se inicia um tiroteio violento, assustando a população. As tropas de São Paulo entram em combate com as de Minas Gerais que acabam de surgir na serra. A barulheira perdura, até tomarem distância. Começam a construção de trincheiras e posicionamento dos canhões e outros armamentos de grande porte. As fronteiras de cada lado são traçadas em um instante. Este pequeno acontecimento inaugura o que em breve se tornará frequente. As balas voando de um lado para o outro e o disparo dos canhões contra a serra e da serra contra Piquete. Os cidadãos ouvem os primeiros de muitos disparos que vão ser dados. A importância da cidade para o conflito se dá por algumas razões. As principais são a localização da fábrica de pólvora e por ser parte da frente que protegia os flancos do túnel da Mantiqueira e também as costas de São Paulo. O túnel da Mantiqueira é uma passagem de quase 1 quilômetro de extensão sob a garganta do Embaú, entre as cidades de Cruzeiro e Passa Quatro, como um caminho de acesso rápido entre São Paulo e Minas Gerais. Desde o início da Revolução de 32, ele foi cenário de um combate constante. De ambos os lados, os soldados disparavam com metralhadoras e baionetas, utilizando os vãos das paredes e as barreiras posicionadas estrategicamente ao longo do túnel como defesa. Neste lugar aconteceram a maior parte das mortes registradas do conflito. Em um confronto de tamanha violência, se o lado paulista fosse atacado pelas costas e o túnel fosse tomado, certamente seria impossível recuperá-lo.